Fala pessoal, beleza? Hoje eu trouxe um debate para assistir junto com vocês aqui do Dr. Beni Barbosa, que é esse camarada aqui da direita do vídeo. Ele é especialista em segurança pública. Ele vai estar debatendo hoje com esse outro camarada aí que eu não sei o nome, mas o debate é sobre o posse e o porte de arma no Brasil, que infelizmente, mesmo depois do fracasso do Estatuto de Desarmamento, ainda é muito mal visto, infelizmente, né? A imprensa em geral ainda tem muito preconceito contra a nossa sociedade mais armada e algumas pessoas influenciadas por essa mesma imprensa alimentam esse discurso aí falacioso, né? É isso que a gente vai discutir durante o vídeo aqui. A gente vai dar uma analisada com pausas pontuais aí. Então é isso aí, bora lá. Primeira questão de um ouvinte aqui, o Márcio Antônio Souza. No Brasil são 60 mil homicídios por arma de fogo por ano. Isso dá uma média de 3 assassinatos igual a esse de Orlando por dia. Por que vocês da imprensa não falam nada sobre isso? Já está provado que o desarmamento e dificultar o acesso a armas de fogo só tende a piorar os homicídios por arma de fogo. Então já começo perguntando, proibir ou não proibir? Claro que pela sua postura você tem uma posição de liberar as armas. É isso, Menino? Eu não vou dizer de liberar as armas, porque muitas vezes quando é dito assim, fica parecendo que a gente prega aí que vai distribuir armamento ou todo mundo vai andar armado, e não é absolutamente nem próximo disso, né? O que a gente tem, e que o internauta aí perguntou, faz muito sentido, só uma correção, né? Não são 60 mil homicídios com armas de fogo, são 60 mil homicídios numa forma geral, né? 70% deles com a utilização de armas de fogo no Brasil, né? Um número que é absolutamente assustador, né? Completamente inaceitável, né? E que a gente percebe, a gente vê muito claramente que desde a introdução, desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento no Brasil em 2003, né? A gente não teve melhora nenhuma com isso, né? O estatuto que chegou com a proposta de melhorar a fiscalização, melhorar o controle, né, e reduzir a criminalidade violenta, não passou nem perto disso, né? Ele é muito eficaz se você, hoje ou amanhã, resolver que você quer ter uma arma, você precisa de uma arma na sua casa, você vai encontrar uma dificuldade enorme, muitas vezes impossível de suplantar, principalmente para aquelas pessoas que são mais pobres e que estão fora dos grandes centros urbanos, o que é pior ainda, o que é mais grave ainda. Então, o Estatuto do Desarmamento para o Brasil não trouxe qualquer tipo de benefício. Doutor. Olha, eu concordo parcialmente. Eu acho que a gente tem que analisar a coisa um pouco diferente. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente tem que analisar, sob o ponto de vista das causas estruturantes da violência, quais são elas. Se a gente chegar e fizer essa análise, a gente vai descobrir o seguinte, que no Brasil há uma grande concentração de renda. Até mesmo um insuspeito, Marc Piquet, que é um pensador francês, economista francês, ele fala: o Brasil, pelos dados oficiais que começaram a ser liberados a partir de 2014, o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. A concentração de renda tem um efeito colateral, que é a criação de pessoas, de bolsões de pessoas, e muitas delas, que nunca chegarão ao mercado formal de trabalho. Ora, eles nunca vão ter emprego, não terão educação e acabam sendo excluídos da sociedade. Esse é um caminho para a marginalidade. Isso que se caminha para a marginalidade. O que a gente tem que combater, a causa estruturante dessa violência, é a renda. A gente tem que atacar a questão da renda. Outra coisa completamente distinta e diferente diz respeito ao armamento. O armamento, eu acho, sim, tem que ser reduzido. O Estatuto de Desarmamento não vai reduzir a criminalidade. Isso não existe como fazer se simplesmente restringir as armas. Você vai restringir e vai combater a criminalidade reduzindo a questão da concentração de renda e dando escola para as crianças, por exemplo, entre outras medidas, saúde, escola, educação, aqueles direitos básicos e fundamentais que constam da Constituição Federal. Eu acho que você tirar de circulação as armas para pessoas como eu, que não sei atirar, não tenho nem a menor ideia de tirar e não vou saber me defender, eu compro uma arma e não vou saber fazer, ela vai ser tomada pelo bandido, vai cair em circulação na mão dos bandidos. Então é isso que eu acho que o Estatuto do Desarmamento se propôs, entre outras coisas, e eu acho que mais ou menos acabou cumprindo. Mas combater a criminalidade, nunca ele vai combater, não é essa forma de combater a criminalidade, nem redução de índices. Só o que esse cara acabou de falar foi o seguinte, foi mais ou menos isso. Cidadão médio, né, que acorda cedo para sustentar, sei lá, 3 filhos ou mais, pega ônibus lotado todo dia e volta tarde para casa, que a maioria do povo brasileiro, né, esse cara ele não tem superioridade moral ao bandido. E esse esforço que ele faz para ser honesto aí e fazer tudo direitinho, na verdade não tem valor nenhum. Isso porque, na lógica dele, né, o bandido é meio que justificado a roubar pelo fato de ser pobre. Como se pessoas bem-sucedidas não roubassem, né? Mas bora continuar.
Eu só discordo na questão econômica de concentração de renda, e eu acho que a gente tem um exemplo muito bom no Brasil, né, que contesta essa vertente, que é uma vertente surgida da década de 60, 70, de que a concentração de renda ou o excesso de concentração de renda na mão de poucos, com bolsões de pobreza, acaba trazendo a criminalidade. Primeiro que eu acho essa ideia um tanto quanto preconceituosa, né, como se o pobre estivesse mais disposto a cometer crimes, né, simplesmente pelo fato de ser pobre. E nós temos no Brasil uma região, que é o Nordeste, que foi a região que nos últimos anos mais se desenvolveu economicamente, que houve uma melhora na distribuição de renda, e a gente não vai discutir se isso é graças a bolsas e assistencialismo, etc., mas de fato realmente aconteceu. Também é a região no Brasil onde há o menor número de armas legalizadas, isso dados da própria Polícia Federal, e foi exatamente na região onde a criminalidade, principalmente a criminalidade violenta, os homicídios, explodiram no Brasil. Né? Então, todos esses caminhos, óbvio, precisam ser discutidos. Agora, você simplesmente dizer, não, a pobreza traz criminalidade, eu continuo vendo com um enorme preconceito. Não se trata de preconceito, não é enfrentar a realidade, que é o seguinte, onde você tem concentração de renda e você não tem acesso ao mercado de trabalho, você cria uma classe social que Marx, em 1848, denominou o lupenproletariado, pessoas essas que nunca vão enfrentar o mercado de trabalho formal, que por gerações estão vivendo a rua, que não têm alternativas, e aí acabam tendo um contato muito próximo com a criminalidade. Isso é uma causa estruturante. O que não quer dizer, por exemplo, que pessoas advindas da classe média e outras classes sociais possam delinquir. Esse é o outro caminho. Mas certamente você aliar causas estruturantes da miséria, e eu falo miséria endêmica, que é o caso do Brasil, onde você tem 120 mil pessoas que dominam mais de 80% da renda nacional, e outras 20% que são a classe média dominam os outros 20%, e 200 milhões de pessoas que vivem consideradas classe média que ganham mais de R$1.000 por mês. Então, outras pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, é claro que você vai ter bolsões de pessoas que não têm alternativas. Não é ser preconceituoso, não é dizer a pessoa é pobre, ela vai caminhar para a criminalidade. Isso seria ir contra tudo que eu acredito na minha vida e tudo que eu lutei desde garoto na minha vida. Agora, entender que a miséria é um fator estruturante componente da violência, isso sim, não tenho a menor dúvida disso aí. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida da pessoa que não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de frequentar boas escolas públicas, eu digo, que antigamente, no meu tempo, ir para a escola pública era um sinônimo de você poder ter uma boa carreira. Você pode perguntar, não sei a sua idade, mas eu posso dizer pela minha idade, pela minha faixa etária, todo mundo sabe disso. Agora, se você está afastado do mercado formal de trabalho, está afastado do mercado da educação, saúde, lógico que você vai delinquir. Os índices de delinquência nos bairros periféricos de São Paulo são maiores que aqui no centro. Só de novo aquela ideia de que educação resolve o problema da criminalidade. Um pouquinho de Karl Marx, né, para variar. Se isso fosse mesmo verdade, né, a gente não teria tanto bandido em Brasília com ensino superior. Aí lembrando que o Brasil, nos anos 80 e 90, a gente tinha muito mais analfabeto funcional, analfabeto em geral, né? Pessoas abaixo da linha da pobreza, e mesmo com mais armas na mão da população do que se tem hoje, os números de pessoas morrendo por arma de fogo naquela época eram bem menores do que hoje. O Brasil hoje tem números de guerra. É uma vergonha. Beleza, vamos continuar na parte 2, pessoal. Terminar o vídeo por aqui.